Boa noite a todos os irmãos, é com muita alegria. Nós estamos aqui nessa terça-feira para mais uma reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Lembrando a todos que, como de costume, logo após a palestra, nós teremos os passes de harmonização e a magnetização das águas. Aqueles que assim o desejarem, já deixam tudo preparado. Deus nosso Pai, Senhor e Criador de todas as coisas, louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque sabemos que és a fonte inesgotável de todo amor, todo conhecimento, toda luz. Sabemos, Senhor, que são claros os Seus desígnios, e se nesse momento estamos passando por tanta dificuldade, nesses momentos de pandemia, é exatamente por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ganância em não respeitar a própria natureza. Mas mesmo assim, Senhor, te rogamos nesse momento o Teu amparo, fazei vibrar em nós, Senhor, a esperança, a confiança, a fé, a força. Afasta de nós, Senhor, o mau pensamento. Permita que os bons espíritos se aproximem de nós, em cada lar, de cada irmão. Maria Santíssima, Mãe de todo o Brasil, de todo mundo, rogamos ao seu coração de mãe, coração amoroso de mãe, por nós, junto ao seu Filho, para que possamos, Senhor, passar por todos esses momentos de dor, onde tantos sofrem nos hospitais, nas UTIs, aos familiares que nesse momento inesperadamente perderam os parentes. Socorre a todos, Senhor, junto ao Teu manto de luz. Divino Mestre Jesus, sabemos que és o pão da vida, sabemos que é a água que mata a sede, sabemos que é o remédio que cura todas as doenças. Por isso te rogamos, permita que os bons espíritos levem a todos os lugares a cura, o bálsamo que ameniza todas as dores. E ainda pedimos à Irmã Sheila, diretora espiritual da nossa bendita casa de orações, para iniciar a reunião da noite, com a sua permissão, com a prece cantada em seu nome. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer
ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa preparação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, titulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos, a lição de nome A Porta Estreita. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão os poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, e participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo de 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita e da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível, desde que reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada, para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves
posto diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Meus irmãos, nesse momento vamos passar a palavra para a nossa irmã Mari, que será a expositora do tema evangélico programado para hoje, rogando de tudo vibrações de carinho, de ternura, e a Jesus rogamos ampará-la, cobri-la no seu manto de luz, nessa importante missão para todo o nosso aprendizado. Boa noite, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. É uma alegria podermos contar com a tecnologia, com esse recurso que o momento nos oferece, uma vez que não podemos estar juntos fisicamente. Então estamos unidos pelos laços do coração. A nossa gratidão também a toda a Casa de Sheila pelo convite, por nos confiar o estudo de hoje. Que Jesus abençoe o nosso propósito, nos inspirando, nos amparando nesse estudo. E o tema proposto para hoje é a porta estreita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Esse tema, como o próprio título fala, porta. Porta se refere ao quê? A um caminho, uma passagem. E um caminho nós temos que fazer uma escolha. Nessa passagem do Evangelho, Jesus nos convida a passar pela porta estreita. Ele estabelece roteiros. Por que a porta estreita? Porque a porta estreita implica na corrigenda, no cumprimento dos nossos próprios defeitos, onde nós conseguimos, mediante o esforço, em vencer, em domar as nossas más tendências, nossos vícios e as paixões. Então requer muito esforço. É um exemplo do nosso dia a dia. Quando nós vamos estacionar o carro e a garagem é bem apertada, como nós fazemos? Olhamos de um lado, do outro e vamos em frente, devagar, em frente, devagarinho, atentos, devagar, e no final, carro estacionado, tudo certo. Então assim também é a porta estreita, é vigilantes, é atentos, e no final, tudo certo. E a porta larga? A porta larga é mais fácil de entrar, porque ela vive longe dos ensinos de Jesus, é aquela que se vive sem responsabilidade, por isso ela é mais frequentada, ela é mais fácil de entrar, mesmo porque é mais numeroso o número de espíritos que passa por ela, porque ela nos convida a todos os excessos de bebida, comida, gastos e por aí afora. É tudo aquilo que nos desvia das nossas ações, dos fins mais elevados, dos compromissos assumidos. E quando nós nos deixamos levar pelos excessos, de um lado nós temos a satisfação, mas do outro lado, o que acontece? A frustração, tem aquele bip que nos fala que nós nos excedemos, que não deveríamos ter bebido tanto, comido tanto. Então, quando na porta larga, você sofre a tentação e você cede. Por exemplo, diante de um compromisso amoroso, uma pessoa, você tem um compromisso amoroso com uma pessoa, aí tem
surge uma pessoa que você acha interessante. Você cede, tem a tentação, aí é ceder. Essa é a porta larga, é uma escolha. No trabalho nós temos a responsabilidade, aí chega alguém e fala, olha, se você me ajudar aí, vai sair o seu. Tem aí eu ajudo você a trocar o carro, uma viagem. Então, é sofrer a tentação, não segurar a onda e ceder. Essa é a porta larga. Então, toda escolha sempre tem dois caminhos. E nós temos a liberdade entre escolher um caminho, o outro caminho, a porta estreita ou a porta larga. E nós somos confrontados diariamente, a todo instante, a fazer escolhas. E escolhas, na verdade, são exercícios para que possamos desenvolver o nosso livre arbítrio. Então também, e essas escolhas nós temos a liberdade. Mas por um lado, se nós temos a liberdade, do outro nós temos o quê? A responsabilidade. Então a porta larga, ela é a mais frequentada, é mais numeroso o número de pessoas que entram por ela, porque é o estado que nós nos encontramos ainda na Terra. A Terra ainda é formada por espíritos com vícios, com más tendências. Por isso ainda tem tanta dor, tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta doença, tanta desigualdade. Porque ainda a Terra é formada por espíritos inferiores, por espíritos rebeldes ainda às leis de Deus. Por isso assinalam dias difíceis. Porém, as ocorrências fazem parte desse momento que estamos vivendo, dessa transição. Porém, o progresso, como nós ouvimos dizer, o progresso é uma lei e as leis não podem ser derrogadas. Portanto, a nossa mudança individual fará com que a nossa mudança individual, a nossa renovação, vai auxiliar, vai colaborar com essa mudança no mundo, porque a mudança do mundo, a mudança lá fora, é a mudança de cada um, aqui, de cada um de nós. Nós faremos com que podemos acelerar, fazer com que esse mundo de provas e expiação também acelere nesse momento de transição. Como nós fazemos isso? Cumprindo os nossos deveres, eliminando as nossas más tendências, escolhendo a porta estreita. Então, assim, com o nosso autoaperfeiçoamento, o que vai acontecer? A porta estreita será mais frequentada. Por isso, alguém perguntou a Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, porque muitos são os chamados no final, como ele fala, mas poucos são os escolhidos. Quem são os chamados e quem são os escolhidos? Chamados somos todos nós, mas quem são os escolhidos? Escolhidos não são aqueles, como falam nos itens seguintes, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas sobretudo são aqueles que fazem a vontade de Deus. Em outro momento disse Jesus, conhecerei meus discípulos por muito se amarem. É o amor que nos identifica. Então, não é o carro, não é o que nós temos. E até então, até essa pandemia, nós estávamos muito voltados para nós mesmos, muito voltados para as coisas da matéria, distraídos com as coisas da matéria. Até mesmo essa pandemia nos chamou para fazer uma reflexão. Claro que trabalhar, ganhar dinheiro, faz parte da vida.
Mas não é só isso, não é somente trabalhar e ganhar dinheiro. Devemos incluir nos nossos projetos para essa vivência de agora a corrigenda dos nossos defeitos, o nosso burilamento, o nosso autoaperfeiçoamento é tarefa para agora, para essa existência. Por isso, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio rápido, prático e eficaz de se melhorar ainda nessa vida e eliminar as más tendências? E é Santo Agostinho que responde: conhece-te a ti mesmo. Nós não temos o hábito de nos conhecer muito bem, mas é uma tarefa inadiável que possamos nos conhecer para eliminar as nossas más tendências e conquistar virtudes. Que virtudes? Aquelas que nós estamos carentes, e assim, pouco a pouco, não é? Ir conquistando virtudes. Porém, isso requer muito esforço, mas é pouco a pouco, e aos poucos nós vamos conquistando essa porta estreita, cumprindo os nossos deveres, nos esforçando. Porém, nesse aprendizado, nesse processo, digamos assim, de aprender, nós nos equivocamos. Nós nos equivocamos, e quando chegam as oportunidades de aprendizado, nós não vemos como oportunidades de aprendizado e de reparação. Nós vemos muitas vezes como empecilhos, como obstáculos, e outras vezes ainda nós vemos como castigos, como se fossem castigos. E como que nós vamos aprender se nós não abrirmos mão de estar sempre certo, de querer sempre mudar os outros? Estar aqui na Terra significa dizer que foi feito um projeto, foi feito um roteiro de vida para nós. E esse roteiro de vida, esse projeto foi feito para dar certo. Não existe acaso nas leis divinas. Nós é que nos desviamos da rota em determinado momento de nossa caminhada. Porém, quando chegam as situações que vêm como aprendizado, como oportunidades de reparação, nós não vemos como oportunidades, nós vemos como empecilhos, ou então até mesmo como castigos. Temos que pensar que quando essas oportunidades chegam, elas chegam como testes. Estamos, claro, no mundo de provas ainda, de expiação. E é claro que quem está aprendendo erra. Não vamos acertar sempre, mas não podemos ver essas provas como empecilhos, como castigo. Um exemplo que a gente sempre usa é quando nós vamos preparar a mochila do nosso filho. O que nós colocamos? Um peso que ele suporte, não é mesmo? E ainda, se precisar, se der, a gente coloca aí rodinha, usa uma mochila que tenha rodinhas, para não sobrecarregar nosso filho. Claro que agora eles nem estão indo na escola, mas se ele precisar, isso é só uma forma para que a gente possa, não é, entender um pouco melhor. Ou então, um professor que prepara uma prova, ele prepara a prova com a finalidade de aniquilar o aluno? Com certeza não. Ele prepara a prova com a intenção de aferir valores, de saber como está esse aluno, para que avaliar, para saber se ele pode ir para um nível superior. Então, nós que somos criaturas imperfeitas, não colocamos um peso maior do que o nosso filho suporte, nem fazemos uma prova para aniquilar um aluno, e sim para aferir os valores, para que possamos colocá-lo num nível superior. Imagina nós que somos imperfeitos, imagine Deus.
Então, no momento que essas provas chegam até nós, esses testes, nós temos que perceber que se eles chegaram até nós, é porque nós já estamos em condições de superar. Ah, mas olha, o momento que eu estou vivendo é muito difícil porque a minha vida é um castigo, é problemas, é obstáculo o tempo inteiro. Principalmente agora no momento de pandemia, é o que mais nós falamos, o que mais se ouve. É Jesus que está no leme. É Deus quem rege esse universo. E Ele rege esse universo com leis amorosas e sábias da criação. Sim, leis amorosas, perfeitas, sábias, leis de misericórdia, de justiça também, mas sobretudo de misericórdias. E as leis são para nos ajudar, as leis são voltadas para realizar a nossa felicidade aqui na Terra e não para nos punir. Então, por que somos tão infelizes? Somos infelizes porque nós nos afastamos da lei de Deus. Por isso, sempre dentro de nós tem um bip que nos fala que nós exageramos, seja conscientes, com saber ou não, sempre tem um bip que fala quando eu passo meu cartão de crédito, não é quando eu me excedo em qualquer situação. Passando o cartão de crédito, quando eu falo demais, diante de uma situação de traição, a gente sabe que não agiu conforme a lei. Jesus deixou uma regrinha de ouro. Faça para o outro aquilo que você quer para você e não faça aquilo que você não quer para você. Então, no fundo, nós sempre sabemos. Então, quando dissemos que a porta larga é a porta da perdição, porque ela nos leva a todos os excessos. E os excessos, comida, bebida e por aí afora, eles nos dão satisfação. É tudo aquilo que é voltado para o corpo, para a carne. Então é mais fácil de sentir. Mas como dissemos, se nós temos a satisfação, do outro lado já vem aquela frustração. E se nós temos a liberdade de escolher, temos sim. Mas por outro lado da liberdade, nós temos também a responsabilidade. Para que nós possamos compreender, tem uma história que nos ajuda a entender. Uma história que é impossível não se emocionar. Ela inspira os nossos corações à mudança. Inspira os nossos corações à prática do bem, à vivência do Evangelho do Cristo. E ainda nos mostra que é possível mudar quando nós encontramos Jesus. Ela nos inspira à vivência do Evangelho. Essa história está nesse livro, Boa Nova. Quem narra é Humberto de Campos, na confiável psicografia de Chico, do nosso querido Chico Xavier. Aqui ele narra a história de Joana de Cusa. Joana de Cusa foi é mentora de Divaldo Franco nessa encarnação. É uma história que realmente muito emocionante. E agora, nessa pandemia que nós ficamos mais reclusos, fica aí a dica. Não tem como não se emocionar. E fica aí porque Jesus traça todo um roteiro de vida para Joana de Cusa. Mas ao mesmo tempo os ensinos de Jesus são eternos. Ele está traçando um roteiro de vida para nossas vidas, porque os ensinos de Jesus são eternos. Ela trazia o coração amargurado por tantos dissabores no lar, porque o marido não tolerava a doutrina do mestre e ela busca Jesus. Então vale a pena ler esse livro, porque ele vai também nos inspirar, porque com certeza em muitos momentos nós também trazemos o nosso coração apertado. Então no momento que Jesus traça um roteiro de vida para Joana, ele está traçando também para as nossas vidas, porque, como dissemos, os ensinos de Jesus são palavras eternas. Bem,
Aqui Humberto de Campos narra que Joana de Cusa era uma mulher de caráter, de alma nobre, uma mulher de muita fé. E ela era casada com um alto funcionário de Herodes. Tinha por isso uma situação financeira era muito boa, era muito bem colocada. Porém, ela se vestia sempre com muita simplicidade para não chamar a atenção do povo, que ela assistia às pregações do mestre próximo ao lago, em Cafarnaum. Cafarnaum era onde se conjugava todos os interesses dos comerciantes e dos pescadores. E a Joana, né, trazia o marido dela não tolerava a doutrina do mestre que Joana seguia com tanto amor, com tanta dedicação. E ela trazia a alma torturada, o seu coração amargurado, seja pela intolerância do marido, pelas intransigências, pelos desgostos no lar. E ela, então, no momento de tanta dor, de tanta amargura, ela busca Jesus, busca conselho, busca um alívio, um conforto para o seu coração. E ele não convida Joana para seguir com ele para Galiléia. Ele pede a Joana que ela deveria servir dentro do próprio lar, servindo ao próximo mais próximo, no caso, ao próprio marido, que ela deveria atender ao próximo, não é mais próximo, como se fosse um filhinho do coração. E disse mais: são os doentes que precisam de remédio. E então Joana volta para casa com o coração pacificado, ouve aquelas palavras cheias de ternura, cheias de amor, e volta para casa com outro olhar. E aí, embora a situação nada havia mudado, ela tem um outro olhar sobre a mesma situação e procura enaltecer as qualidades do marido e esquecer as inferioridades. E aí ela teve uma convivência amena, porque Jesus também havia lhe dito assim: Joana, há uma razão para Deus ter te colocado ao lado desse homem. Ame-o como se fosse um filhinho imaturo. Então, assim ela fez. E como dissemos, a convivência foi bem mais amena e ela teve um tempo bem feliz. E aí ela se tornou mãe. E o tempo foi passando, um tempo depois, o marido dela se envolve em dívidas, perseguições políticas, reveses, amarguras, e ele adoece gravemente e acaba voltando para o mundo espiritual. Ela, que era uma pessoa de posses, muito bem colocada na cidade de Cafarnaum, fica numa situação muito delicada. E como a gente diz aqui, tem que arregaçar as mangas e ir trabalhar. Ela sofre muitas humilhações pelas amigas, que não eram tão amigas assim, e ela vai cuidar das filhas, dos filhos das outras mães. E assim ela trabalha, mas de forma muito resignada, até a velhice. E já de cabelos brancos, quando são ordenadas as primeiras flagelações, lá está, não é, contra os cristãos, lá ela foi enviada para o circo dos martírios. Lá está ela. E é amarrada, né, num poste. E próximo ao poste dela tem um moço novo, um moço que implora ela: mãe, repudia Jesus. Repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? E ela realmente se emociona. E as lágrimas caem copiosamente. Porém, nessa hora, o fogo, né, as labaredas do fogo são altas e ela vê assim aquele vulto de Jesus, e ela toma fôlego e pede ao filho: meu filho, confia em Jesus,
deu testemunho a Deus, confia em Jesus. E então, nesse instante, chega um soldado irônico com uma tocha de fogo na mão. E as labaredas já avançam para ela. E o soldado fala para ela: o teu Cristo, o teu Jesus te ensinou apenas a morrer? E ela responde: não apenas a morrer, mas a te amar também. E nesse instante, então, ela é realmente envolvida pelo fogo e ela escuta a voz suave, inconfundível e serena do Mestre a lhe dizer: tende bom ânimo, eu estou aqui. Então, vitoriosa ali, ela atravessa os portais da morte e adentra a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Com certeza, muitos podem estar pensando: sim, nós já não precisamos passar por tamanhos sacrifícios. Com certeza não. Nós precisamos apenas amar. Mas por que nos é tão difícil amar? A lei é uma só. Jesus fez do amor uma lei: amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, nós chegamos a Deus através do outro, através do próximo. Então, aí fica a história de Joana. É impossível não se emocionar, porque nos mostra assim como é possível a mudança quando nós encontramos Cristo, né? Como uma pessoa pode, num momento tão doloroso, não revidar diante de um carrasco irônico, não revidar. O teu Cristo só te ensinou a morrer? Cristo não ensinou ela somente a morrer, mas principalmente a viver e morrer com dignidade, não é? Mas principalmente a amar. Como diz Emmanuel, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E morreu perdoando, a exemplo de Cristo. Ela não podia revidar, porque nada, nenhum mal mais existia dela, por isso ela não poderia ofender. Ela já havia vencido em si mesmo o mal, as más paixões. O íntimo dela já estava, como a gente diz, pacificado. Ela já havia cruzado a porta estreita. Então fica para nós aí a reflexão diante dos revides, das ironias. Como nós estamos? Nós revidamos? Qual porta nós escolhemos? A escolha é nossa. O caminho, Jesus nos ensinou. No fundo, nós não lutamos contra os outros. Nós lutamos contra nós mesmos, contra a nossa inferioridade. E é contra essa dificuldade que nós temos que lutar. Não é contra os outros. Que Jesus nos abençoe. Porque no fundo nós também ouviremos a voz suave do Mestre nos dizer: tende bom ânimo, eu estou aqui. Um abraço fraterno a todos e eu desejo que possamos sempre escolher a porta estreita, que possamos errar menos e acertar mais. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Agradecemos a nossa irmã Mari pela palestra da noite. Nos trouxe os esclarecimentos necessários a respeito do Evangelho de Jesus. E rogamos ao Mestre amado, presente neste momento entre nós, para que permita aos trabalhadores do plano maior, permita aos nossos guardiães que nos envolvam em seus braços carinhosos, aumentando as nossas capacidades intuitivas, a fim de que possamos ter um entendimento mais fácil, um entendimento de prática na nossa vida diária, das palavras que foram aqui discorridas pela nossa irmã.
E assim, prezados irmãos, presente nessa reunião virtual patrocinada pela Casa de Sheila, vamos nos preparar para o momento do passe virtual, ficando bem relaxados, bem acomodados nas nossas cadeiras, nas nossas poltronas. E vamos para esse mistério, respirar profundamente e soltar o ar pela boca. Peço que os irmãos respirem mais uma vez. E à medida que vamos respirando, vamos mentalizando a figura meiga de Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, de todos os momentos, para que deixe cada um de nós ser envolvidos pelas energias que partem do seu coração amoroso, energias de cores quintessenciadas, multicoloridas, predominantemente aquelas de cura. E essas energias vão penetrando no nosso centro coronário, ao qual nós visualizamos neste momento, no centro da nossa cabeça, e vai fluindo para os demais centros de força. E à medida que eles vão fluindo, essa energia poderosa do bem e do amor, vão sendo envolvidos os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações de muita paz, de equilíbrio, de harmonia, de saúde. Senhor Jesus, aqueles órgãos que estão mais necessitando da energia e que cada um de nós está visualizando neste momento, possam ser envolvidos com mais energia, a fim de que tenhamos a cura tão necessitada, para que possamos, com fé, com esperança, seguir a nossa caminhada evolutiva por esse planeta terreno. E nesse momento, Senhor, dessa pandemia, que toda a humanidade está envolvida, nós pedimos a coragem, a resignação para tudo que tenhamos que passar. Porque bem sabemos que nenhuma folha de uma árvore cai se não for sem o seu consentimento. E assim, Senhor, nós vos agradecemos por este momento de comunhão com os vossos emissários, os trabalhadores incansáveis da nossa casa básica, que são coordenados pela nossa irmã Sheila, e pedimos a permissão para encerrar este momento do passe virtual na vossa paz. E agora, meus irmãos, vamos mentalizar as águas que se encontram entre nós e que foram previamente trazidas por todos os irmãos que se encontram nas suas mesas, nas cabeceiras de suas camas, e rogar ao Mestre Jesus que essas águas tenham as suas moléculas modificadas pelas energias trazidas por esses irmãos e sejam transformadas no elemento medicamentoso
que irá curar as nossas feridas, as nossas dores, aliviar as nossas angústias e todos aqueles que a beberem com fé. E assim, Senhor, agradecemos por tudo quanto recebemos. E pedimos neste momento que cada um dos irmãos mentalizem aqueles seus entes queridos cujos nomes foram colocados nas listas de encarnados ou desencarnados por esses irmãos. Mentalizando esses irmãos, a equipe espiritual vai aonde eles estiverem, em suas casas, nos seus leitos de dores, nos hospitais, onde quer que seja. E eles recebam também essa mesma energia provinda do coração amoroso de Jesus. Energia que facilita o efeito dos medicamentos terrenos e que cada irmão possa sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, Mestre amado Jesus, agradecemos por este momento. Que assim seja. Senhor Jesus, queremos neste momento, que está se aproximando o final da nossa reunião da noite, agradecer-vos por tudo quanto recebemos, pelas palavras da irmã oradora, pelos passes virtuais que foram transmitidos, pela água magnetizada, que cada um vai fazer uso delas com fé. Agradecemos a espiritualidade amiga, sempre a postos para nos socorrer nas nossas rogativas. E a irmã Sheila, a diretora da nossa Casa de Orações, e pedimos a permissão para encerrar as atividades desta noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.